te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Levante suas mãos. Oh, de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está aqui. Está aqui por causa de você. Jesus veio por causa de você. Que noite, irmãos. Que noite gloriosa. Que bom estar aqui. Obrigado por nos receber. Pastor Alex, pastora Fabiana, Deus abençoe vocês. Nessa igreja abençoada, que eu vim conhecer essa igreja 11 horas da noite, um dia que não tinha culto, não é? A gente saiu para jantar, vamos lá ver a igreja? Vamos, eu gosto de igreja, eu sou igrejeiro. Minha esposa é melhor do que eu ainda, por ela morava dentro da igreja, ela quase mora. Mas que bom estar aqui, irmãos, que bom. Estende a tua mão para cá, me abençoa. Pastor Alex disse que ia orar por mim, mas não deu conta não, então então ora por mim, me abençoa. Quem sabe desse altar vai sair uma palavra que vai virar uma chave na sua vida hoje. Quem sabe desse altar vai achar, você vai receber uma palavra que vai pegar você por dentro, vai colocar você no rio de Deus. E no rio de Deus o curso sempre leva para o mesmo lugar, para a eternidade. O rio de Deus corre para a eternidade. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela tua presença, pela tua santidade, pelo teu favor, pela tua unção, pela tua glória. Obrigado por estar aqui conosco, Senhor. Obrigado pela tua simplicidade. Como é bom falar da tua simplicidade. Como é bom falar de ti. Como é bom quando as igrejas entendem isso, Senhor. Que bom, Senhor, estar aqui hoje. Nos permitir falar em teu nome. Senhor, pega a gente aqui hoje. Desde o louvor o Senhor já pegou a gente. Pega mais, Senhor. Pega mais a gente aqui hoje. Leva em lugares que o nosso coração ainda não esteve. Nós queremos te conhecer. Nós não queremos só ouvir a verdade, nós queremos conhecer a verdade. Nós queremos conhecer a verdade. Eu não quero só ouvir, eu quero conhecer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, santo e agradável. Sim, Senhor, fala conosco. Ministra a tua glória sobre nós, ministra o teu favor sobre nós. Que a tua presença reine sobre nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento as 10 pessoas aí perto de você e se assente, por favor. Que bom estar aqui, irmãos. Maravilha. Diga para alguém que está do seu lado: olha, se você tem juízo, é melhor você ir embora agora, porque Jesus vai te pegar aqui. Aleluia. Que bom estar aqui. Eu trouxe um time de casa, irmão, porque se ninguém der glória, pelo menos o meu time vai dar glória, né, irmão? A gente já combinou aqui, né? Louvado seja Deus. Pastor Saulo e a pastora Rose estão aqui, são pastores lá no Mevan. E louvado seja Deus, a Deus. O Tom e a Mi, que são pastores do Mevan de Itapema também, Deus abençoe. Aleluia. Me ouve toda semana, mas vem atrás ainda, irmão.
Eu não tenho mais nada, eu vou pregar tudo que você já ouviu, tá? Aleluia. Alguém me perguntou esses dias: pastor, eu percebo que de vez em quando o senhor repete as mensagens. Eu digo: repito. Ela disse: eu estou aqui há 15 anos, eu sei, de vez em quando o senhor repete. Eu digo: eu repito. Ela disse: por que o senhor repete as mensagens? Eu disse: porque vocês repetem o pecado. Aí eu sou obrigado a repetir a mensagem. Está comigo o pastor Charles, é meu genro, casado com uma das minhas filhas. Eu sou o sogro que ele mais ama, até porque não vai ter outro. Glória a Deus. Está comigo o Eduardo, também sobrinho. Eu trago o administrador de casa, porque se faltar dinheiro eu peço para ele. Né? O Lucas também está aqui com a gente. O Diogo também está aqui com a gente. O Davi está por aqui. O Davi Lapa é da mídia, o medianita. Não, não é não, é crente, cheio do Espírito. Glória a Deus, que bom estar aqui. Minha esposa gostaria de estar, mas eu tenho uma filha que casa amanhã, né? E ela é uma filha trabalhadora, por isso que ela vai casar no dia do trabalhador. E, então, você sabe que as mulheres elas levam 3 dias para se arrumar para ir no casamento, né? Você sabe, não sabe? Então minha esposa ficou cuidando das coisas. E estamos felizes de estar aqui. Pastor Alex, obrigado por nos convidar. Realmente a gente está trabalhando bastante. Mas você não pode reclamar daquilo que você orou para acontecer. Você pediu para acontecer: Senhor, às vezes eu estou arrumando mala para viajar. Aí Iraci, eu digo: amor, eu não queria ir, eu queria ficar em casa. Esse final de semana eu queria tanto ficar em casa. Ela disse: Luiz Hermínio, você não pediu? Eu disse: pensei que ela ia ficar do meu lado, ela ia ficar do lado de Deus ainda. Mas você não pode reclamar daquilo que você pediu que acontecesse. Você pediu: Senhor, me usa, me leva e faz a tua vontade. E você sabe quando o Senhor está fazendo a vontade dele, porque na maioria das vezes a vontade dele é contra a sua vontade. Ninguém diz amém, mas amém. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E às vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade, e Deus diz: não, eu não quero fazer a sua vontade, eu quero que você faça a minha vontade. E fazer a vontade de Deus nem sempre está de acordo com a nossa vontade. Deus tem um jeito de trabalhar, um modus operandi que é do Senhor. E só tem um jeito de Deus te usar, é quando você não usa Ele. Amém? O jeito de Deus te usar é quando você não usa Ele. E Deus só pode te usar do jeito dele. Então a minha oração é que o Senhor sempre nos permita viver na sua vontade, né? Glória a Deus. Cheguei aqui tudo tão bonito, tudo tão cheiroso, né? Tudo tão bom. Sabe que a excelência e a vaidade, elas vestem a mesma roupa, elas só não têm o mesmo espírito. A excelência é uma coisa que glorifica a Deus. A vaidade não, mas a excelência glorifica. E quando o pastor Alex passou: o senhor pode vir na conferência Simplesmente Jesus? Eu digo: pronto, eu tenho um livro falando de simplicidade de Cristo. Simplicidade, a ousadia da simplicidade. Muito bom, um material muito rico. Esses aqui também eu trouxe, depois está lá no final, se você deseja. Paternidade para as Nações, esse é um best-seller que a gente escreveu sobre a paternidade de Deus. Tem alguém aqui que foi criado sem pai? Aquele homem de xadrez ali, você, dá para ele, para mim lá. Aqui, está ali, ó. Esse livro fala da paternidade de Deus. Esse livro, uma pessoa que é criada sem pai, ela tem dificuldade de ver Deus como pai. E a paternidade, ela traz principalmente 3 coisas para um filho: proteção, direção e limite. E quando você descobre a paternidade de Deus, você vai viver solto no coração de Deus. Amém? E o lugar mais livre que você se sente é escravo de Cristo. Esse é maravilhoso. Esse livro aqui é um devocional, dia após dia, desfrutando de um Deus extraordinário. São 365 dias de uma mensagem pesada, forte, violenta, que vai mexer com você. Quem gosta de ler a Bíblia todo dia? Quem gosta de ler a Bíblia todo dia? Todo dia. Flamenguista, tem algum aqui? Não, que o flamenguista paga dobrado aqui comigo.
Que eu sou tricolor, irmão. Então, corintiano. Vou dar para o câmera aqui. Está de trabalho hoje, né, meu filho? Está trabalhando, né? Glória a Deus. Você é corintiano mesmo? Meus pêsames. Deus abençoe. Glória. Querido. Mas quem não tem mundial é o Palmeiras. Aleluia. Vamos lá, gente. Que bom estar aqui, feliz. Eu queria falar da simplicidade de Cristo. Eu queria falar do simples Jesus. Tão simples, tão parecido com gente que Judas teve que o beijar para que os guardas soubessem quem ele era. Porque Jesus vivia no meio de gente. Jesus não tinha medo de gente. Jesus era tão simples, tão parecido com gente, que Judas teve que avisar os guardas: o homem que eu beijar, esse é Jesus. Porque Jesus vivia no nosso meio. Amém, irmãos? Eu não consigo viver ou ver um ministério que não vive no meio de gente. Nós somos povão, amém? Nós gostamos do cachorro quente depois do culto. Aquele cachorro que corre o molho, assim, a gente passa assim. Você não faz isso, é crente, né? Aquele lanche que o irmão trouxe aqui é de verdade mesmo? Não é aqueles fake? Rapaz, nem Salomão em toda a sua glória comeu um lanche daquele, meu filho. Hoje, quando nós chegamos aqui, tem uma nuvem nesse lugar. E a nuvem, ela é interessante porque a nuvem você não toca, você não vê, mas você acessa. Você acessa a nuvem. Então a minha oração é que você acesse a nuvem aqui nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9 e o versículo 9. Mateus 9, versículo 9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Simples assim. Ele não prometeu nada, ele não disse que ia dar alguma coisa, ele não disse quanto ia ganhar, ele só disse: segue-me. E ele veio. Quem resiste a esse olhar? Quem resiste a esse grito no coração? Quem resiste a essa voz maravilhosa de Jesus? E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, ou não holocausto. Pois eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Tem pecadores aqui? Então está no lugar certo, meu filho. Irmãos, que palavra é essa? O amor de Cristo me constrange. Você é uma vida que está morrendo para que uma vida de Cristo nasça em você. Sempre que você se encontra com Cristo, você perde alguma coisa sua e ganha alguma coisa dele. Todo encontro com Jesus, você vai perder algo de você, e você vai ganhar algo dele. Com certeza você vai. E eu tenho percebido que para muitas pessoas, elas vivem a metade da sua vida e depois a outra metade é para consertar a primeira metade. E a gente só tem que cuidar, porque às vezes tentando consertar, tentando consertar, você não consegue desfrutar da vida que Jesus tem para você. Então qual é o segredo, pastor? O segredo é olhar para Cristo. O segredo é olhar para Jesus. É unir a Bíblia, aquilo que não muda, com o Espírito Santo, aquilo que se move.
Se você vive naquilo que não muda, firmado naquilo que não muda, mas dá vazão para aquilo que se move, se o seu fundamento é aquilo que não muda, mas a sua movimentação é aquilo que se move pelo Espírito Santo, certamente você vai viver coisas sobrenaturais. Deus não quer que você chegue rápido, Deus quer que você chegue pronto. Deus está preparando você e eu para algo que é eterno. Então, melhor do que ser acelerado é ser constante. Eu particularmente, eu não me impressiono com aquilo que nasce grande. Aquilo que nasce grande é monstro. Eu me impressiono com aquilo que tem continuidade, vida após vida, dia após dia, step by step, tempo ao tempo, degrau por degrau. Eu acho que isso é fantástico, porque isso é Bíblia pura. Agora, se você está comprometido com aquilo que você quer ouvir, certamente você não vai estar comprometido com aquilo que Deus quer falar. Se você está sempre comprometido, eu vou lá porque eu preciso receber uma bênção, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não tem a ver com o que você precisa, porque Deus não investe em necessidade. Necessidade Deus supre, Deus investe em propósitos, em pessoas que querem mais do que suprir suas necessidades, em pessoas que têm propósito de vida. Pastor, será que eu tenho um propósito? Claro que você tem, senão você não teria nascido. O propósito nasce primeiro que você. Você só nasceu por causa do propósito de Deus. Deus não olhou você no berço e disse: nasceu o João, o que é que eu vou fazer com ele agora? Não. A Bíblia diz que Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo. Amém? Antes de eu nascer, através de Jesus, já tinha um plano para a minha vida. Já tinha um plano para a minha vida. Salmo 139, verso 16 ou 17, diz que no seu livro ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Deus fez uma biografia sua e você não tinha nem nascido ainda, querido. Você nasceu já com um decreto pronto. Pastor, mas como é que eu acho o meu propósito? Achando Cristo. A sua vida está em Cristo, a sua identidade, que é o nome que leva essa congregação, está em Cristo. Um dia Jesus perguntou para os discípulos: o que dizem as pessoas que eu sou? Aí um diz que o senhor é Elias, outro diz que o senhor é o Satanás, outro diz que o senhor é um dos profetas. E ele olhou para os discípulos e disse: e vocês, o que dizem? Aí Pedro saltou na frente, sempre impetuoso, e disse: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: e tu és Pedro. Porque quando você descobre quem ele é, você descobre quem você é. Ele disse: tu és o Cristo. Ele disse: e tu és Pedro. Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei uma chave, e o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Olha, irmão, respeita o processo. Quando você descobre quem ele é, você descobre quem você é. A sua identidade está em Cristo. Tu és Pedro. E ele disse: tu és Pedro. Agora veja o processo. Revelação, diga comigo: revelação gera identidade. Diga comigo: identidade gera autoridade. Porque ele diz: tu és Pedro, e eu te darei uma chave. Enquanto você não descobre quem você é, você não vive em autoridade, você vive em dependência sempre de alguém. Mas quando você descobre quem você é, o diabo não tem problema de você vir à igreja, ele tem problema quando você descobre quem você é. Porque quando você descobre quem você é, carência vai embora, solidão vai embora, tristeza vai embora, dependência emocional vai embora. Ei, porque ele faz nova todas as coisas, porque ele é Cristo. Simples assim. Aleluia. Vamos lá. Revelação gera identidade. Identidade gera autoridade. Autoridade gera o serviço. Porque ele disse: tu és Pedro, te darei uma chave, e o que tu ligares terá sido ligado no céu.
Porque não é a terra que move o céu, é o céu que move a terra. Você não liga aqui para Deus fazer lá, Deus faz lá e depois você liga aqui. Venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Diga para alguém que está do seu lado, simples assim. Não precisa pôr fermento no evangelho, querido. A palavra de Deus é um pão sem fermento que não para de crescer. Aleluia. A diferença de um tolo e de um sábio está naquilo que ele faz com o seu tempo. Qual é o tempo? O que você faz com o seu tempo? Com quem você passa mais tempo define os seus valores. Com quem você passa mais tempo, onde você investe seus recursos, define os seus valores. Define. Pedro, um dia, Jesus está andando sobre as águas, Pedro está dentro de um barco, e Pedro pergunta: se tu és o Cristo, manda que eu vou também. Jesus disse o quê? Vem. Aí alguém diz: mas afundou. Mas afundou, mas foi. Mas afundou, mas foi. Porque melhor do que aprender a andar sobre as águas é não desaprender a pedir socorro quando afunda. Pedro, quando começou a afundar, ele pediu socorro, e pediu para a pessoa certa, porque ela estava ali. Tudo que Jesus quer é que você o siga. Ele passou por Mateus. Mateus estava na coletoria, e um coletor de impostos era um judeu que servia aos romanos. Ou seja, ele estava numa nação servindo a outra. Ele era de uma nação servindo a outra. A identidade dele era de um lugar servindo o outro. Então ele era odiado dos dois lados. Ele era odiado pelos romanos e ele era odiado pelos judeus. Os judeus não gostavam dele porque ele prestava serviço para Roma. Roma não gostava dele porque ele era judeu. A qualquer momento ele podia se desviar do trabalho. Aí Jesus passa, olha para aquele cara dentro da coletoria, aquele camarada odiado por todos. Olha para dentro e não promete nada. Ele não diz: eu vou mudar a tua vida, vou te dar vitória, vou te abençoar, vou te dar uma casa, vou te dar um carro. Não, ele não falou nada. Ele só olhou lá dentro do olho de Mateus e disse: segue-me. Quem resiste esse olhar, irmãos? Quem resiste esse olhar cativante, gentil de Jesus? Jesus nunca constrangeu ninguém com a sua santidade. Jesus constrangia com o seu amor. Nunca alguém deixou de segui-lo porque ele era santo, homem de Deus. Não. Jesus não atraía por santidade, atraía por amor. Atraía por amor, porque o amor é o fundamento do evangelho. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas ele jamais acaba. Não tente convencer as pessoas pela santidade, pela nossa vida evangeliquez. Não. Jesus nos chamou por amor. Por isso essa interpretação errada sobre o cristianismo, ela dificulta a solução que o próprio cristianismo tem na vida das pessoas. Se nós interpretarmos errado, as pessoas não serão salvas. A deturpação da interpretação dificulta a solução que o evangelho traz na vida das pessoas. Por isso o meu Jesus não é o meu Jesus, é o Jesus de toda a terra. Amém, irmãos? Ele não é o Jesus da igreja evangélica, ele é o Jesus de toda a terra. Os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara outro dia. Ele é o Jesus de toda a terra. Não tem ninguém nessa terra que Jesus não queira salvar. Até aquela pessoa que você não gosta dela, aquela que você não gosta, essa que você lembrou dela agora, Jesus quer salvar essa também. Quem tem problema com ela é você. Jesus não tem problema com ela. Lembrou, não lembrou? Da pessoa. E Jesus quer salvar ela através da sua vida. Mas você está de mal. Nós não podemos ter um cristianismo ineficaz. Um cristianismo ineficaz, ele não é inútil para quem fala e é inútil para quem ouve. Nós não podemos interpretar o evangelho de uma forma deturpada, irmãos. Em nome de Jesus, cutuca alguém que está do seu lado e diz assim: a ignorância, ela pode ser esclarecida, mas a vaidade não.
Então deixa eu te falar uma coisa. O pior é que essa deturpação do evangelho, ela não nasce da ignorância, mas da vaidade de quem sabe. Porque o saber, 1 Coríntios capítulo 8 diz que o saber muitas vezes gera vaidade de quem sabe. E a vaidade do saber, ela não tem consideração por quem não sabe. E tudo que Jesus quer é tocar as pessoas. Por isso, mais do que vir aqui na frente e informar sobre Cristo, eu tenho que transmitir a vida de Cristo. Não é de informações que essa geração precisa, é de toques. É de um toque profundo, de uma experiência com Deus. Porque você pode esquecer um discurso eloquente, mas você nunca vai esquecer de um toque de amor de Cristo na sua vida e nem na sua família. Você pode esquecer um discurso eloquente, você pode esquecer o que o pregador disse, mas você nunca vai esquecer de um olhar gentil de Jesus. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Uma mente orgulhosa, ela é artificial, ela é obstinada pela vaidade. E a mente obstinada, ela é confiante demais para servir a ignorância. Por que o senhor está falando isso? Porque, irmão, Jesus gastou a sua riqueza de intelectualidade falando para pessoas simples. Ele tocou leproso, ele tocou gente simples que não sabia nem ler nem escrever. Por isso o meu maior desafio não é imprimir nas pessoas a vida correta de Cristo, mas é procurar na minha vida o que não é de Cristo e me livrar disso. Isso não glorifica a Deus. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que frequentar só uma igreja não é o suficiente. Afirmar uma conduta de ética sobre a vida de Cristo não é o suficiente. Eu preciso encarnar a vida de Cristo. Eu preciso encarnar as suas ações de amor, os seus toques de amor. Eu preciso enxergar a Cristo pelos meus próprios olhos, não porque Luiz Hermínio vem falar de Cristo para mim. Glória a Deus, o que eu posso levar você até a porta, mas entrar, ser tocado, ser ministrado, ter experiências sobrenaturais. Eu digo para os meus filhos, Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Então, você está na casa de um homem, de uma mulher. Eu digo para os meus filhos que amam Jesus, que encarnaram Jesus, que vivem Jesus em todas as esferas da sua vida, mas você vai precisar ter uma experiência com Deus. Irmão, Jesus viu algo tão profundo, tão inovador, tão imparcial, tão receptivo. Por isso ele é o meu modelo. Jesus olhava para as pessoas, ele via coisa nas pessoas que ninguém via. A lei dizia que você não podia tocar no leproso. Ele tocou o leproso e as pessoas diziam: está escrito, não pode. Jesus não é um conjunto de éticas evangélicas. Jesus é um toque de vida, é um toque de amor. Por isso ele é o meu modelo. Jesus nunca usou as suas habilidades para fins particulares. Jesus sempre usou as suas habilidades para servir a mesa de alguém, para servir a casa de alguém, para servir o lar de alguém. Cara, Jesus estava feliz em falar verdades para ouvintes casuais. Jesus estava feliz, ele vivia feliz de falar as verdades para ouvintes casuais, pessoas simples, humildes e pecadoras. Tem pecador aqui? Glória a Deus que tem. Jesus não discriminou, até Judas fazia parte da mesa. Jesus não discriminou. Jesus não tinha orgulho da sua influência. Ele usou tudo o que ele tinha para garantir que todos pudessem ser tocados pela sua presença. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Quando a gente recebe um toque de Cristo, a gente sai da fila da bênção e entra na fila do propósito de Cristo.
mas nada nos satisfaz. Eu já fui um pregador que eu queria ser o maior do Brasil, ter a maior igreja da cidade. Eu já quis ser escritor, eu já quis ser tantas coisas, eu já quis nas nações, já fui em tantas. Nada disso preenche você, a não ser um toque de Cristo. Só um toque de Cristo pode mudar seu lar, pode mudar a sua vida. Jesus só procurou o amor dos homens, não o favor dos homens. Ele só procurou o amor. Por isso, onde ele passava, as pessoas se sentiam amadas. E todos que se sentiam amados queriam ir com ele. Todos queriam ir com ele. Pescadores deixaram barcos e redes na praia e seguiram Jesus. Lavradores, prostitutas deixaram seu trabalho de prostituição e seguiram Jesus. Leprosos eram tocados. A fama de Jesus, sabe qual era? Amigo de pecadores. Vocês estão tão quietos. Não olha para mim assim. Eu quero ter essa fama de Jesus. Eu não quero ser conhecido como o apóstolo, o pastor das multidões. Não, eu quero ser conhecido. Esse cara aí é amigo de pecadores. Ele é amigo de gente que não merecia crédito. Ele é amigo de gente que não merecia estar na mesa. Jesus não deixou ninguém comer migalhas. Jesus trouxe todo mundo para a mesa. Os pecadores estavam na mesa com ele e com os seus discípulos. E os fariseus diziam: ei, ele come com pecadores. Aí ele dizia: os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é os doentes. Nós queremos uma sociedade de gente perfeita, que não faz nada mais além do que o certo. Do que adianta fazer o certo e viver errado. Aleluia. Nós vivemos uma sociedade que não tem vaga para quem faz errado, não tem vaga para quem pisou na bola. Pois Jesus, olha para a turminha de Jesus. Tinha Judas, tinha Tomé, ô bicho incrédulo. Tinha Pedro teimoso. Tinha João e Tiago. João e Tiago eram bons. Eles não eram tão bons assim. Eles queriam um lugarzinho na mesa. Viviam atrás de Jesus pedindo oportunidade. Até a mãe entrou no negócio. Até a mãe de Tiago e João: Senhor, quando chegar na eternidade, bota meu filho na direita, outro na esquerda. Um na direita, outro na esquerda. Lula e Bolsonaro. E Jesus disse: não sou eu que governo isso, não, gente. É o meu Pai. Jesus, ele não veio para fazer a sua vontade. Por isso que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Na boa vontade de Deus, Jesus tinha 12 anos, estava dando um show de teologia com perguntas sobrenaturais para os sacerdotes. Na agradável vontade de Deus, Jesus tinha 30 anos, estava fazendo milagres por onde passava. Mas na perfeita vontade de Deus, Jesus estava na cruz. E foi nessa vontade que ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim a tua vontade, mas contudo seja feita a tua vontade. Afasta de mim esse cálice, mas só se ele não for a tua vontade, porque se for a tua vontade. Ei, cristianismo não é deixar coisas ruins para pegar coisas boas, é deixar coisas boas para pegar coisas perfeitas, para pegar aquilo que é perfeito. O seu Cristo é perfeito. Cristianismo não é um conjunto de éticas para transformar homens maus em homens bons. É para transformar gente morta em gente viva. É para nascer de novo, aleluia. É para nascer de novo, isso é cristianismo. Nessa noite Jesus passa em bombinhas e diz: segue-me, segue-me, bombinhas. E vocês, pode ser uma bombinha, mas vocês vão ser uma explosão na eternidade, amém? Isso não é só uma bombinha, não, é uma explosão. Aleluia, aleluia. Um cobrador de imposto. Uma vez que eu coloquei os meus
meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os Meus olhos em ti, nada mais me só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Senta aí que o voo foi cancelado, senta aí. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não, não. Eu espero você adorar a Deus. Pode adorar a Deus, eu espero. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Sim. Um cobrador de imposto, um homem com pouquíssima habilidade de ser movido por emoções repentinas. O cobrador de imposto não era movido por emoções repentinas. Ele era um cara lúcido, regrado, sólido, racional. Ele estava ali para cobrar. Ele não era movido por emoções repentinas, mas de repente passa o filho da irmã Maria, o nazareno, o cabeludo, o surfista da Galileia, aquele que anda sobre as águas. O meu amigo Jesus passou por ele, e aquele cara está lá, sendo odiado por tudo e por todos. Jesus olha para ele
No filme The Chosen, ainda aumenta um pouquinho. Ele diz assim, ó, Mateus, filho de Alfeu, segue-me. Jesus não perguntou se ele fazia alguma coisa certa, se ele fazia alguma coisa errada. Nós queremos consertar as pessoas para que depois elas encontrem Cristo. Essa não é a simplicidade de Deus. Jesus passou para aquele homem e só olhou para ele. Ele não tirou nenhuma promessa do bolso. Ele não disse nada o que aconteceria no outro dia. Eu fico imaginando Mateus tirando o guardapozinho, fechando o caixa naquele dia, e os amigos de Mateus dizendo: onde é que você está indo, Mateus? Ele disse: ele está me chamando. Mas você conhece ele? Não, eu só sei que as pessoas chamam ele de Messias. Você sabe onde ele está indo? Não. Você sabe quem ele é? Não. Como é que você vai atrás dele? Aqui dentro, cara, eu não sei explicar. Alguma coisa aqui dentro mudou em mim. E Mateus sai sem saber para onde ia. E se hoje você lê o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, que na teologia é considerado como o rei, é porque Jesus olhou para ele. Eu fico imaginando a cabeça dos outros discípulos dizendo: não, Senhor, ele não. Ele é cobrador de impostos, Senhor. Não, Senhor, ele é trambiqueiro. Ele é ladrão. Senhor, ele é adúltero. Senhor, ele engana as pessoas. Ele rouba elas. Ainda bem que Jesus não é homem que pensa como homem. Essa é a primeira revelação que você tem que ter de Deus, é que Deus não pensa como você. Quem tem problema com as pessoas é você. Deus não tem problema com elas. Deus não tem problema com o pecado. Ele perdoa antes de elas pecarem. Porque ele morreu, você não tinha nem nascido ainda. Você está se firmando numa coisa que aconteceu antes de você chegar nessa terra. Ou seja, antes de você chegar já estava pronto para você. A porta já estava aberta, o véu já tinha sido rasgado. O novo e vivo caminho, o sangue da nova aliança já estava sendo derramado. Uma mulher que viu ele passar, correu em casa, pegou um vidro de alabastro cheio de nardo puro, entrou na casa de Simão o leproso, que nem era parente dele, nem era amigo dele, nem era a casa dela. Ela entrou, se jogou aos chãos, lavou os seus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos, jogou um nardo puro. Mulheres maduras que, sem um pedido de ajuda, começaram a seguir Jesus e servi-los com os seus bens. E eu nem vou falar dos criminosos, nem vou falar dos leprosos, dos adúlteros, dos corruptos, que se tornaram criança na sua presença por causa de um toque de amor. Esse é o evangelho que eu conheço. O evangelho que não fomos chamados para encher cadeiras, somos chamados para encher pessoas com a vida de Deus, a vida plena do Espírito. Homens e mulheres que viram os seus erros e feridas sendo arrancados pelo olhar gentil de Jesus. Jesus viveu de tal maneira que os homens conseguiram enxergar o amor e começaram a perceber que o amor era a única coisa que se valia a pena viver. Homens sem beleza e nem formosura, homens que deram significado para a sua vida depois de um encontro com Cristo. Para mim, querido, isso é cristianismo. Cristianismo verdadeiro é a reprodução exata deste amor na vida das pessoas. O que é uma igreja cristã? Para mim é uma confraria de homens e mulheres apaixonados por Cristo e por pessoas. O que é uma sociedade cristã? É uma sociedade encharcada com o amor de Cristo. Pessoas que se deixam tocar, pessoas que resolvem suas diferenças com este amor, que resolvem suas vidas com esse amor,
Pessoas que, apesar de serem diferentes, conseguem viver juntas no mesmo espaço. Essa é a beleza do cristianismo, irmãos. Seu coração pode estar em pedaço aqui hoje. Não passe tempo gastando tempo e energia para juntar os pedaços que se partiram. Corra para Jesus com os pedaços na mão e joguem tudo nos pés dele. Deixa que ele vai resolver a sua vida. Discípulos ambiciosos, arrogantes, vaidosos, ambiciosos por posição. Quando eles brigavam entre eles por posição, Jesus pegou uma criança em Mateus capítulo 18, botou uma criança no meio e disse: gente, vocês estão brigando por quê? Olha para essa criança, olha a simplicidade dela, olha a inocência dela, olha a inocência dela. Se vocês não se tornarem assim, simples e inocente, vocês não poderão entrar no reino de Deus. No máximo que você vai poder entrar é numa igreja evangélica, mas você precisa entrar no reino de Deus. Simples como essa criança, inocente. O inocente é diferente do ingênuo. O ingênuo não vê a maldade, o inocente não pratica a maldade. Ele não pratica a maldade. Jesus curava no sábado. Ele curava no sábado e na quinta também. Hoje é quinta, não, é quarta. E na quarta também. Jesus curava no sábado para mostrar qual era a prioridade do evangelho. Jesus é favorável àquilo que é concreto. Por isso ele não ensinava por teoria, ele ensinava por práticas. As pessoas sabiam que onde Jesus estava, ele ia fazer alguma coisa. Jesus tocou sem nojo um leproso. Agora imagina, Marcos 1,40. Um leproso chega para ele e diz: se tu quiseres, tu podes me curar agora. Jesus, antes de curar, diz: eu quero. Se ele só dissesse ser curado, o cara era curado. Mas a Bíblia diz que ele foi lá e o tocou. Porque aquele dia ele não estava curando só a lepra da carne, ele estava curando a dor de um homem que não era tocado por ninguém. Ele não curou só a carne, ele curou as emoções. Você sabia que muitas das dores na carne é por causa das emoções? Jesus não quer curar só a sua carne, não quer curar só as suas dores, ele quer curar as suas emoções. A alma, ela fica no meio ali, ó. Ela é um pêndulo de um sino. Ou ela pende para a carne ou ela pende para o espírito. Ela vai pender para onde estiver melhor alimentado. Quem você está alimentando mais, a carne ou o espírito? A única coisa que alimenta o seu espírito é a palavra de Deus, irmãos. A palavra e a sua presença. O método de instrução de Jesus sempre foi um toque de amor. Nunca foi um discurso cansativo, repetitivo. A ideia de Jesus foi deixar na sociedade, nos discípulos, uma imagem no seu subconsciente de um toque de amor. As piores questões da sua vida, você vai perceber que faltou toques de amor. Faltou pessoas que pudessem te ajudar. E muitas vezes as pessoas... Eu sou um cara que eu recebo ligações todos os dias de pessoas que pedem ajuda. E muitas pedem ajuda financeira, pedem ajuda, mas a maioria das pessoas não precisam de dinheiro, elas precisam ser tocadas. Elas precisam, essa é a melhor forma de tratar um filho rebelde, um pecador, uma pecadora, com toques de amor. Não existe relacionamento sem toques, irmãos. A justiça convencional, ela consegue fazer isso sem afeto. A justiça insiste que o erro deve ser punido, e deve mesmo, o erro tem que ser punido. Mas sem toque de amor, você só condena o culpado, não o transforma, não o cura, não o liberta. Por isso nós precisamos de toque de amor. Quando nós insistimos que nós temos que punir sem voz de afeição, na realidade nós queremos punir a partir da nossa justiça própria, não a partir da vida de Cristo. Como assim, pastor? A minha Bíblia diz que se alguém te ferir uma face,
Você deve revidar. Você deve dar outro lado. Quem consegue dar outro lado, irmãos? A Bíblia diz que se alguém te convidar para ir 1 milha, você vai 2. Se alguém te pedir a túnica, a capa, ou melhor, a capa, você dá também a túnica. A glória sempre está na segunda etapa, não na primeira. A justiça convencional não gera temor, ela gera medo. Porque a justiça convencional, muitas vezes, ela não sabe de que lado ela está. Às vezes ela está do lado certo, às vezes ela está do lado errado. Por isso muitas pessoas são condenadas sem culpa. Mas a justiça de Deus, que não falha, a justiça de Deus. Então melhor do que levar ao tribunal é levar a Cristo. É levar a Cristo. Aleluia. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado: eu falei para você ir embora. A justiça firmada no amor, ela gera vida. Jesus deixou bem claro: eu não vim para condenar a humanidade, eu vim para salvá-la. E você, cristão, deveria estar fazendo o mesmo. Irmão, olha para a parábola do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Quando a Bíblia está falando do filho pródigo, ela está usando a analogia do judeu e do gentio. O judeu é o filho mais velho, que faz tudo certo, mas trabalha para o pai, pelo cabrito. O gentio faz tudo errado, mas ele cai em si e descobre que ele precisa voltar. Um filho obediente e o outro contestador e rebelde. O irmão mais velho, que representa a forma habitual de comportamento da sociedade, que faz tudo arrumadinho, certinho. E ele também, além de fazer certo, ele acha que fazer o certo lhe dá o direito de condenar quem faz errado. O irmão mais velho, ele representa a forma habitual. Ele não tem dúvida do que deve ser feito com aquele que faz errado, que desonra. Ele acha que a melhor coisa que tem é manter distância do errado, daquele que faz errado. Não, aquele cara ali que faz errado, não senta com ele não. Não traz ele para a mesa não. Ele não pode entrar aqui não. Querido, não é assim que Jesus funciona. Não é assim que Jesus funciona. O filho mais velho é aquele que ficou ofendido no seu senso de orgulho por causa que o pai perdoou o irmão mais novo. Ele atribui a sua raiva, seu ciúme. Isso é uma ilusão de imoralidade, de moralidade. Ele pensa que ele está sendo moral, zeloso, mas não, ele só está sendo orgulhoso firmado na sua justiça própria. A Bíblia diz que tudo que você deseja para os outros, é isso que vai acontecer com você. A Bíblia diz que enquanto você não recebeu os benefícios do seu fruto, você deveria estar glorificando a Deus pela vida daqueles que já estão dando os seus frutos. Mas nós não, nós queremos identificar o joio e arrancar o joio. Arranca porque é joio. E o que é que Jesus diz sobre o joio? Que o joio precisa crescer junto com o trigo. E nós queremos arrancar o joio. Sai joio daqui. E Jesus diz: o joio precisa crescer junto com o trigo. Não, está amarrado. O sangue de Jesus tem poder. Não, nós queremos segurança ambiental. Nós não queremos circular no meio do joio. Mas sem joio, você não desenvolve amor, não desenvolve afeto e não desenvolve perseverança. Se tirar o joio do meio da congregação, ninguém cresce em amor. É verdade. Aquele irmão mais novo praticou loucura, rebeldia, imoralidade, tinha sido punido. O cara estava tentando comer com porcos. Saulo, você sabe, você é professor, você é teólogo.
Porco era alimento imundo para o judeu. Ele não estava tentando comer o porco, ele estava tentando comer a comida que o porco comia. Você quer mais flagelo do que isso? Você quer mais sofrimento do que isso? Você quer mais desprezo do que isso? Esse cara não precisa mais do desprezo, do chicote, do desprezo da igreja. Ele já foi punido pela vida. Ele já tinha sido flagelado no deserto da desgraça e da vergonha. Mas um dia ele caiu em si. A Bíblia diz que ele estava tentando comer com os porcos. Ele caiu em si. E em quem foi que ele pensou primeiro? Por quê? Ele pensou na única pessoa que o amava. Recentemente eu estava conversando com uma mãe. Ela me dizia: pastor, a minha filha está vivendo com outra menina. O que eu faço, pastor? Eu digo: nada. Ame a sua filha. Não, está amarrado. Eu não vou, não é mais minha filha. Eu digo: não, você vai amar a sua filha. Você vai beijar a sua filha. Você vai cuidar dela. Você vai dizer: filha, eu não concordo com isso, mas você é minha filha e você vai ser sempre minha filha. Você precisa aprender a separar o pecado do pecador. O pecado é pecado e vai ser sempre pecado. Mas o pecador não. O pecador é o alvo de Cristo. E ela disse: por que eu citei esse texto para ela? Eu disse: porque um dia ela vai cair em si. E quando ela estiver triste, amargurada, em casa, abandonada, ela vai pensar na única pessoa que lhe amou. O que eu faço? Eu digo: vai criando o boi, vai engordando o boi, manda confeccionar o anel. É, pastor? É, pode criar o boi e confeccionar o anel. E vai para a porteira esperar. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas ele jamais acaba. Ele jamais acaba. Isso é a simplicidade de Cristo. O Jesus simples, que ama incondicionalmente. Jesus não ama porque você faz coisas certas. E se você for infiel, ele continua fiel porque não nega a sua palavra. E se você não ama, ele continua lhe amando. E se você não quiser, ele continua lhe querendo. Nós temos um restaurante que dá comida para morador de rua lá em Itajaí. E uma vez eu estava lá ministrando. Lá tem culto todo dia ao meio-dia. Culto pequeno, culto de 20 minutos. Almoça 60 a 80, 90 pessoas todos os dias. Pessoas que moram na rua, eles vão lá comer, tomam um banho, fazem a barba. Estamos providenciando já o dentista. Por quê? Porque esse é o chamado de vocês? Não, essa é a minha obrigação. A Bíblia diz: dá a quem te pede, ela não diz dá a quem merece. Dá um amém para mim, por favor. Eu estava lá, eu ia pregar, preguei para os meninos, depois sentei para comer com eles. Um menino daquele, ele não era tão menino assim. Ele olhou para mim e disse assim: ô pastor, por que vocês dão comida para nós? Eu disse: você precisa comer. Ele disse: você quer levar nós para a sua igreja, né? Eu digo: não. Não, pode falar a verdade. Você quer que a gente vá para a sua igreja? Eu digo: não, eu quero que vocês comam. Vocês precisam comer. Você não precisa comer? Ele disse: pastor, mas eu vou sair daqui. Puxou a droga do bolso assim. Eu vou sair daqui e eu vou fumar essa pedra. Eu digo: pior para você. Ele disse: tá, e amanhã eu posso voltar para comer? Eu digo: pode. Ele disse: o senhor está brincando? Eu disse: não estou brincando. Pode comer. A comida é para comer. Eu vendo o livro para comprar comida para vocês. Ele disse: pastor, então o senhor está perdendo o seu tempo, porque eu não quero sair da rua, eu gosto de viver na rua. Eu digo: tá bom, pode viver na rua, mas vem comer todo dia aqui. Ele não acreditava que alguém estava fazendo alguma coisa sem esperar nada em troca. Ele olhou para mim e disse: então é perda de tempo, pastor, me perdoa.
Mas se o senhor não quer levar a gente para a igreja, não tem essa intenção. Eu digo, claro, não falei que eu não tenho a intenção. Eu falei que se você não quiser ir, você pode continuar comendo. Ele disse, é perda de tempo então. Eu disse, não, Jesus nunca perde tempo. Se você que vem aqui comer não é transformado, eu que estou dando a comida estou sendo transformado. Porque Jesus não perde a viagem. É transformado quem recebe e é transformado quem dá. Eu estou crescendo em perseverança, eu estou crescendo em amor. A palavra da minha boca, ela tem mais veracidade, porque eu pratico o que eu ensino. Ele saiu chorando, irmãos, e foi embora. Alguns dias depois nós abrimos o escritório. Ele estava dormindo sentado na frente do escritório. Foi para casa de recuperação com a gente, ficou lá 9 meses, se recuperou. Hoje está casado, serve ao Senhor. Ele disse, mas você dá comida para mim, pastor? Eu disse, não dou por aquilo que você é, eu dou por aquilo que eu sou. Eu sei quem eu sou. A minha identidade é de Cristo. Eu estou em Cristo. Então você não faz porque as pessoas são boas ou ruins. Você faz porque você é de Cristo. E é o que Cristo faria. A não ser que você está na igreja só por você mesmo. E aí eu te chamaria de um miserável. Porque se você só pensa em você mesmo, você não conhece a Cristo. Jesus te chamou por causa de alguém. Jesus chamou Mateus para hoje eu poder ler Mateus. Jesus salvou você para salvar através de você. Jesus libertou você para libertar através de você. A tua história de derrota, de medo, de culpa vai ser estrume para adubar a árvore de muita gente. Então se prepare. Olhe para Jesus. Nós não estamos aqui como miseráveis. Nós não estamos aqui por causa da gente. Eu não estou na fila da bênção. Eu não vim para a igreja para enriquecer. Eu vim para a igreja para que a vida de Cristo flua através da minha vida. Se vier dinheiro, ok. Se vier o trabalho, ok. Se vier a fama, ok. Alguém me perguntou esses dias, você não tem medo da fama? Eu digo, não, eu não tenho medo da fama, porque eu tenho uma causa para ela. Você não tem medo de ficar rico? Não, eu vou ficar, porque eu tenho uma causa para o dinheiro. Eu tenho uma causa para a fama. Eu tenho uma causa para o sucesso. E se você tem uma causa para o dinheiro, uma causa para a fama, uma causa para o sucesso, Deus não esconde a sua lâmpada debaixo de uma vasilha. Ele coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Aleluia! Levante a sua mão e solta o leão que está aí dentro. Glória! Glória! Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele está consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é por ele que eu estou gastando
Aleluia. Ei, senta aí, irmão, me dá mais alguns minutos. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Já tá bom, já. Jesus mostra aqui que qualquer que seja o pecado de um filho arruinado, o sentimento no coração de pai sempre é o mesmo. Um sentimento que o filho mais velho aparenta não ter. O sentimento de misericórdia. Sabe o que é misericórdia? A palavra misericórdia vem da palavra miserus cardia, que quer dizer quando você coloca o coração, o seu coração, a cárdia, na miséria de alguém. Foi para isso que Jesus te chamou. E sabe por que o filho voltou para casa? Porque ele não tinha mais para onde ir. Ele voltou para o único lugar. Ele voltou para o único lugar. Ele não tinha mais saída. Aleluia. E esse pai, apesar de ter perdido o seu filho para o pecado, ele não deixou nem o filho terminar a confissão. O filho veio com a confissão ensaiada na ponta da língua. O pai não deixou nem ele terminar a confissão. O pai disse: mata o boi, traz a sandália e o anel. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Isso é evangelho, a personificação do amor, que não faz perguntas e nem critica, que não impõe condições para receber ninguém, que só abre as portas e os braços. Esse é o Cristo que eu conheço. Se aquele filho tivesse voltado com dignidade, com triunfo, não, ele voltou com derrotas. Ele não voltou com triunfo. Aleluia. Agora um filho arrependido, que está sentado na mesa com a cabeça encostada no coração do pai, enquanto o filho respeitado, que faz tudo certo, está lá fora, ardendo em ciúmes e inveja, ardendo em justiça própria, na escuridão da sua justiça própria, no seu temperamento vazio de amor. E o outro está ali. Sabe, quando nós congregávamos no CI, nessa aula eu fazia a tarde da bênção. Eu fazia um culto terça-feira à tarde, a tarde da vitória. Juntava 700 pessoas num culto da tarde. E eu me lembro que vinha uma senhora, ela sempre vinha com uma foto na mão. Eu orava pelas fotos, orava pelas roupas, ungia as roupas. Eu vivia lambuzado de óleo. E ela vinha sempre com a foto. Aí um dia eu chamei ela, disse: a senhora já aceitou Jesus? Ela disse: não, eu não preciso, é esse meu filho que está preso, que precisa. Eu disse: é? Ela disse: é, pastor, esse meu filho não presta. Eu digo: não presta? Ela disse: não presta. Eu disse: só tem ele? Ela disse: não, eu tenho 3 filhos homens, 2 é uma bênção, mas esse aqui não presta. Se não presta, não, pastor, tem até orado para Deus levar ele. E toda terça-feira da tarde do milagre, na tarde da bênção, ela estava lá com a foto do vagabundo, daquele que não presta. Aí um dia ela veio e aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Foi uma festa. Passou-se algumas semanas, aquele filho bom, um dos filhos bons, veio com a esposa, com uma filhinha no colo, veio com ela, também aceitou Jesus. E a foto do vagabundo na mão dela, do miserável, do maledito. Passou-se mais algumas semanas, o outro bom, tinha 2 bons, e o maledito só na foto. Aí o maledito, o bom veio e aceitou Jesus também. Agora estava a família toda ali na frente. Aí Jesus me chama no canto e diz assim: Luiz, você vê como eu trabalho? Aquele vagabundo, sem pregar, ganhou a família inteira só com a foto. Você imagina a hora que ele sair da cadeia e eu começar a usar esse garoto.
Os meus caminhos não são como os seus caminhos. Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Eu sou muito maior do que seu orgulho, do que a sua justiça própria, do que a sua vaidade. Não tem um palmo de terra deste planeta que Deus não queira remir. Não tem uma pessoa desta terra que Jesus não deseje salvar. E nós estamos colocando cones, barreiras, obstáculos. Seja alguém que estenda a mão, não o dedo. Simplicidade de Cristo. Saia da escuridão de um espírito severo, de um temperamento vazio de amor. Todo homem que quer ser mais espiritual do que Deus, mais justo do que Deus, ele vive nessa escuridão. Essa história até hoje é considerada por muitos homens, na época ela era considerada pelos fariseus uma história imoral. E certamente até hoje ela é considerada como uma história imoral por todas as pessoas que compartilham desta mesma frieza mecânica alienígena, que não toca ninguém com o toque de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: os céus sempre aprovam histórias de arrependimento. Os céus sempre respondem ao arrependimento. Os céus respondem ao arrependimento. O amor não exige que as coisas sejam da sua maneira. O amor de Cristo não exige que as coisas sejam da sua maneira. O amor de Cristo. Eu tenho um filho que eu quero que ele seja pastor, ele quer jogar futebol. E ontem eu tive que deixar a Bíblia, eu tive que deixar o estudo bíblico. A terça-feira, que é o centro teológico do meu van, eu tive que vir em Itapema assistir ele jogar. Ainda bem que ganharam, valeu a pena. 3-1. Eu estou lá sentado no frio com chimarrão, uma cuia de chimarrão. É o Lucas que contratou ele. Eu disse: meu filho, deixa essa vida para lá, meu filho. Essa vida de... Não, pai, eu quero jogar. E vive correndo atrás de bola. 18 anos, faz 19 mês que vem. Toca teclado, fala inglês, tem PG, conhece as escrituras. E eu querendo, meu filho vai ser pastor. Ele disse: pai, deixa eu jogar só mais um pouco. Eu digo: joga, mas pelo menos joga, ganha dinheiro para a gente abrir igreja. Então, as coisas não são do seu jeito, são do jeito que Deus quer. Não são do seu jeito. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. O amor tem esperança nas pessoas. O amor é a única justiça verdadeira. O amor é a única justiça verdadeira. O principal objetivo da justiça de Deus é perdoar e não punir. Porque nós queremos punir quando fomos perdoados. Eu não estou dizendo que pessoas que fazem mal não têm que pagar pelos seus crimes, pelos seus pecados. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, irmãos, que o pior pecado aqui não é o do filho pródigo, o filho que errou e jogou tudo fora, mas é aquele que nunca fez nada além de fazer certo, com uma frieza, uma geleza de coração. Do que adianta fazer certo e achar que pode condenar o errado? Quem não ama não pode ser justo. O amor é a única justiça real. O amor é a única justiça real. Aquele homem Simão, aquele homem de Lucas capítulo 7, que recebeu Jesus, irmão, na casa dele, e a mulher entrou, foi derrubando mesa, foi derrubando tudo e roubou a cena. E ele ainda olha para Jesus e diz: se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher quem é. Ele não sabia quem Jesus era, mas ela sabia. Ele, firmado na sua justiça própria, na sua geleira,
recebeu Jesus, mas não honrou. E Jesus deixou claro para ele. Jesus disse: eu entrei na sua casa, você nem me deu ósculo. Ela não para de beijar meus pés. Você quer saber quem me conhece? Ela me conhece, você não me conhece. Você está firmado no seu recurso, na sua justiça própria. Ela não tem nada para se firmar. Ela não está firmada em nada, a não ser no perdão. O pecado desta mulher, embora sendo muito, foram perdoados. Por quê? Porque o afeto tem um poder sobrenatural de tirar as pessoas desse lugar. Eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite, você que está aqui nessa noite, como disse o Canídia, o pastor Canídia, você não veio, se você veio para comer o lanche, aquele lanche gostoso, oh aleluia, você veio para ver Luiz Hermínio, você veio para assistir um culto, não, você pensa que foi por causa disso, mas Jesus te trouxe aqui para ouvir isso. Eu te perdoo e eu te amo. Eu te perdoo e eu te amo. Estás com medo do quê, rapaz? 58 anos, meu filho, calma, estou novo. Quando você chegar à minha idade, você vai entender. Você que não se sente perdoado, não se sente amado, quer comprar amor pelo serviço, quer fazer algo para se sentir alguém. Talvez você não se sente amado por nada nem por ninguém. Você está sempre tentando comprar amor. Jesus está aqui nessa noite e disse para você: eu te amo e eu te perdoo. E você que não se sente perdoado, sai do seu lugar e vem aqui. Deixa a gente orar por você. Você que não se sente amado, parece que você está sempre sozinho dentro de uma caixa. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Me deixa orar por você. Tenha coragem. Eu sou teu pai, eu cuido de você, diz o Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você que não se sente amado por ninguém, parece que a vida foi injusta com você. Chega mais perto, irmãos. Vem para cá, querido. Chega mais perto. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 13 anos. Hoje ele tem 79, eu tenho 58. Minha mãe tem 77. Meu pai está hospitalizado, ele fez uma cirurgia agora na cabeça esses dias. Estamos cuidando dele. Porque a Bíblia diz que se o pai não converte o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. Hoje meu pai é meu amigo, um homem que eu desejei, que eu odiei a vida inteira. Um homem que eu desejei matá-lo. Na minha vida bandida, quantas noites eu saí com uma 357 na cintura, atrás do meu pai, nas boates da vida, procurando ele. Eu ia dar um tiro na cabeça dele. Mas encontrei Jesus a tempo. Jesus mudou minha vida e Jesus mudou meu coração. E hoje meu pai é o meu amigo. E ele vai para a eternidade, sabe por quê? Porque os filhos se converteram. Daqui para lá ou de lá para cá, Deus nunca perde a viagem. Eu quero orar por você que não se sente amado, cuidado, zelado. Deus vai mudar sua identidade hoje aqui, na igreja chamada Identidade. Jesus vai tocar você profundamente. Eu queria pedir para os pastores dessa casa, obreiros dessa casa, abraçarem essas pessoas. Sim, o objetivo do amor é dar oportunidade de conserto. Simão, esse homem generoso, cortês, hospitaleiro, mas sem demonstração de afeto. Sem demonstração de afeto ninguém é transformado. Nós precisamos de demonstração de afeto. Sabe que as redes sociais, elas têm roubado isso da gente.
As pessoas passam horas nas redes sociais, mas ninguém se toca. Vai chegar um tempo que as pessoas vão sentir saudade do toque da igreja, do toque dos irmãos. Nós vamos tocar pessoas sim, irmãos. Meu recado para você nessa noite é: segue-me, segue-me, diz o Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, queridos, e ore por essas pessoas. Me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. Do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura ao seu povo. Sim, Nunca mais haverá dor. Sim, nunca mais está. nunca mais haverá dor. No trono Ele está. Maranata, Maranata, ora vem, Maranata. Faz de novo aqui, Jesus. Faz de novo nessa casa, faz de novo nesse lar, faz de novo nesse ministério, Senhor. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Sim, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata. Ora vem, Maranata, Maranata. eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, Mais que o mundo, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, Eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Maranata. Mas por que seus discípulos comem com os pecadores? Porque os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim para salvar o justo, eu vim para salvar o pecador. Muitos justos estão presos na sua justiça própria. Jesus diz:
Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é simples, nós é que somos complicados. Se eu fosse botar um nome nessa mensagem, eu diria: Jesus é simples, nós é que somos complicados. E muitas vezes nós queremos que Jesus trabalhe como nós pensamos que Ele tem que trabalhar. Ele diz: não, eu não penso como você. Eu morri antes de você pecar. Eu te salvei antes de você merecer. Amém, querido? Eu deixo essa palavra no seu coração e na sua vida. Deixa essa palavra para você. Quando o pastor Alex me convidou para estar aqui, que eu peguei o nome da igreja e peguei o nome da conferência, eu comecei a escrever algumas coisas, e foi isso que saiu. Segue-me. Segue-me. Não pergunta o que vai acontecer, só segue. Só vai atrás de Cristo. Há 30 anos atrás eu estava numa boca de drogas vendendo cocaína. Jesus passou no meu caminho, olhou para mim e disse: segue-me. Segue-me. Ele não perguntou o que eu fazia, quantas vezes eu já tinha pecado. Ele não perguntou sobre meus crimes, por a qual eu os paguei. Ele perguntou quanto que eu tinha no bolso. Ele só disse: segue-me. E eu deixei tudo para trás, irmãos. Estou há 30 anos pregando o Evangelho, desde o primeiro dia. Porque é impossível